a todos os irmãos, pastor Júlio com vocês. Bom, quero dizer aos irmãos, agradecer a Deus por a vida de todos, aqueles que têm compartilhado conosco nesses ensinos maravilhosos, onde Deus tem operado e falado conosco de uma forma muito gloriosa. Bom, como os irmãos veem, né, sempre estou cansado, né, muita viagem, muita coisa, muitos assuntos para resolver. O pastor presidente, não é tão fácil a sua vida, não. Ainda mais um ministério que cresce a todo momento, né? Quero agradecer a Deus por todos que ofertam e dizimam nessa obra maravilhosa, né? Quero deixar um antemão para vocês sobre a questão dos dízimos e ofertas. Conseguimos agora interagir com as cestas básicas, as marmitex na Cracolândia, asilos e presídios. Estamos crescendo, graças a Deus, nos evangelismo. E hoje, né, um assunto de importância, extrema importância para vocês. Hoje eu vou dar um ensino sobre a questão de suicidas. Para onde irá os suicidas? Né? A gente está vendo aqui no Brasil que o Brasil pegou um costume meio errôneo de julgar os suicidas, né? Mas vamos estar falando um pouquinho desse assunto, que eu acho que você que está aí, manda o joinha, já temos 400 pessoas ao vivo, pode jogar joinha aí à vontade, passa dos 1000 joinha e vamos, né, compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas se perguntam, aonde vai a alma da pessoa que comete homicídio? Suicídio. Vamos lá falar sobre esse caso hoje. Infelizmente, essa semana passou aí uma jovem Yasmin, que era apresentadora do Raul Gil, não conhecia, mas morava em Santa Isabel, lá na Coab de Santa Isabel, e se matou, né, por depressão. Outras pessoas, como aquele pastor Júlio César, e outros demais irmãos que estão indo totalmente se matando por causa de rebeliões espirituais. Então, espero que vocês aí possam aprender mais um pouquinho e ficar ligado nesse assunto quando alguém perguntar para vocês. Então, eu vou dentro da Bíblia Sagrada, eu vou falar para vocês dentro da Bíblia, não vou falar nada de mim, vou dar alguns termos bíblicos, aonde aconteceu isso na Bíblia, o que a Bíblia menciona sobre esse assunto, e eu queria que vocês pegassem aí o lápis, a caneta, o papel, para estar marcando já sobre esses assuntos importantes. Esteve aqui em BH e fala muito sobre a alma, mas para onde irá a tua alma? É um hino muito lindo para vocês que querem adquirir o trabalho da Leti, né? Tem lá um canal, cantora da Leti Rainer, e esse hino é muito lindo. Deixa só um pouquinho para vocês verem como é lindo esse hino, e depois vamos estar começando em cima. Olha só. Escute. Do que adianta, escute, fazer tantos planos. Olha só. Um hino muito bonito. Está riquezas espirituais. Não há mais tempo pra ficar preso nesse mundo. Tempo de reparar a alma. O que há de mundo tem mais valor que a tua salvação. Muito hino lindo, a irmã da Leti, uma pessoa maravilhosa, ela, o esposo dela, muito lindo. Você precisa preparar a sua vida, renunciar ao mundo. Vou deixar para vocês. Amém? Ará, Jesus. Está aí o hino da irmã da Leti,
depois eu vou estar passando para vocês esse hino lindo, né, que é um hino que fala sobre para onde irá a sua alma. Bom, meus irmãos, todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Está travando? Sério, está travando aí? Né? Muitos irmãos estão dizendo que está travando, mas vamos continuar aqui, né, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Creio eu que está perfeito, né? Tudo bem aí? Está travando ou está bem? E aí, meus irmãos? Está tudo bem? Dá para continuar? Senão a gente para. Não tem problema. Eu acho que é a sua internet, tá? Porque aqui está tranquilo, aqui está normal. Amém? Aqui está normal, tá? Graças a Deus por isso. Olha só. Novamente, que estará normalizando, tá ok? Certo? Vamos lá? Vamos lá, então. Igreja, queria que você aí abrisse comigo a palavra de Deus no livro Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 19, no verso 3 e 4. Me perdoa, eu estou meio cansado, mas a gente vamos chegar lá. 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. 1 Reis, 19, 3 e 4. Está escrito assim: Ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Meus irmãos, prestem bem atenção. Eu quero dizer para vocês, né, sobre o suicídio. Como vocês viram nesse texto, Elias, o grande profeta de Deus, se abalou diante das tentações e também das injúrias e opressão de Jezabel, ao ponto de pedir a própria morte. Um profeta que tinha contato com Deus, sentiu a vontade de ser alto não existir. Irmãos, vimos que se Elias passou por isso, quanto mais aqueles que não têm uma rocha, que é Cristo. Por que está acontecendo muitos suicídios em pessoas que acham e parece que pensam que temem a Deus? Por exemplo, aquele pastor Júlio César nunca conheceu a Deus. E eu vou te provar. Aquela missionária, aquela pastora que se matou com uma faca no pescoço, nunca conheceu a Deus. E eu vou te provar. Essa jovem que se matou, nunca conheceu a Deus. E eu vou te provar. O exercício da fé, ele se torna o homem com a fé tão estruturada que ele se torna um homem inabalável diante de qualquer tempo. Paulo disse, somos provados, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não destruídos. O que ele diz com isso? Ele quis que todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem força para vencer qualquer etapa, qualquer situação de morte ou contratempo contra a vida. A Bíblia fala que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que eu acabei de citar, lá no versículo 8 e 9, ele diz: todos os lados somos prisionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então Paulo está falando, olha, pode acontecer o que for, nada nos derruba. Jesus começou a falar sobre uma síntese, a síntese das tribulações desta vida. Ele começou a dizer que deveria o homem se firmar na rocha, porque o homem firmando na rocha, ele levantaria sua prudência de tal forma que veria todas as etapas da vida, morte, nudez, espada, e isso nada poderia o abalar. Porém, Paulo também fala do mesmo texto que Jesus falou sobre um assunto dizendo, olha, o quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor? A morte, a espada, a nudez, a fome? Digo que nada e ninguém nos separará da morte, do amor de Cristo. Então, esse amor que nós temos com Cristo faz nós superarmos a tristeza da morte. A morte, quando ela chega uma pessoa a se suicidar, ela chega ao ponto de, primeiro, não entrar em depressão, ela sente opressão. Opressão é lindo demais esse estudo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu falo para vocês, esses ensinos não existem em qualquer lugar, não. Aí muita gente fala soberbo, não é eu que estou... Vocês não entendem o que eu sinto quando eu estou pregando. É muito forte, alguém fica falando comigo, eu fico maravilhado, tem que parar o ensino.
Primeiro vem a opressão. A opressão, ela vem de frente, oprimir, né, a vítima. Depois que ela consegue oprimir a vítima, ela derruba a vítima, por isso que depressão. Ela vai caindo, ela vai se deprimindo. Ou seja, bateu, caiu. Meu Deus, que forte isso. É forte demais nossos estudos, gente. É por isso que o diabo fica louco. É como se fosse isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui está a vítima. Primeiro ela é oprimida. E ela faz isso aqui, ó. Aí quando ela está caindo, ela entra em depressão. Depressão é queda. Descer. Descer a pressão. Depressão. Olha só. Opressão. Depressão. Vamos lá, todo mundo comigo. Opressão. Depressão. É forte demais. Esse ensino é maravilhoso. Então, quando ela está caindo, ela começa a falar algo. Eu acho que eu não consigo. É o primeiro fato da inclinação da queda. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Ela já caiu um pouco. Eu acho que eu não consigo. Ela já caiu quase tudo. E quando ela chega naquela parte, eu jamais conseguirei, é porque ela já está em depressão. E nessa depressão, ela já está no chão. Aí, como a opressão ela veio, o que ela vai fazer? Ela não já derrubou? Agora ela vai pisar em cima. Todos os homens de Deus foram oprimidos. Jesus foi oprimido. A Bíblia diz que ele sentiu angústia, se apavorou até a morte e se angustiou. Essa angústia que Jesus estava sentindo era a opressão. Mas Jesus não caiu em depressão. Ele não se deprimiu. Jesus jamais deprimiu. Por quê? Porque ele sabia que a opressão tinha que vir. Por isso que ele disse, então faça a tua vontade e não a minha. Então ele tomou consigo as nossas dores, levantou como cativo o cativeiro, tomou essa força de Deus e venceu a morte e venceu a depressão, porque senão Jesus teria se matado. Jesus não se matou, Jesus foi levado ao sacrifício, porque se Jesus se matasse, ele não teria um bom êxito. Outro que suicidou, o primeiro que suicidou na Bíblia Sagrada foi Judas, né? Saber, o primeiro foi Saul lá atrás, mas calma que eu vou falar um pouquinho de Judas antecipadamente para vocês saberem. Saul, seu escudeiro, se matou, mas vamos ver falar Judas. A Bíblia diz que Judas, por sentir a opressão de que ele fez errado, ele colocou uma corda em seu pescoço e se suicidou. Me perdoe. Então, Judas estava andando com Jesus, mas ele traiu Jesus. Então, a sua traição levou a ele a dor, ao ponto de colocar uma corda no pescoço e se matar. Mas lá atrás, lá no versículo, vamos ler lá, vocês podem pegar, acompanhar, em 1 Crônicas, capítulo 10, começa a ver a fuga dos filisteus, os israelitas perdendo a jornada para os filisteus, né, perseguindo Saul e seus filhos, e mataram Jonas. Foi quando Jonas morreu, e Abinadab e Malquisita, os filhos de Saul. Então, mataram os 3 filhos dele, e o combate foi ficando cada vez mais violento, então no nome de Saul até os terceiros alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tira a sua espada e mate. Mas ele não quis espadar, porque ele não queria a vergonha de cair, né, o sangue do rei nas suas mãos. Então ele pegou a espada, colocou e se jogou na espada Saul, rei de Israel. Então vocês veem que são 2 pessoas, já que começa o estudo, falando, ver que realmente se tira a opressão. Saul viu que ele fez coisa errada, tentando perseguir Davi, já fez coisas, desobedeceu a Deus lá nos Amalequitas, deixando o rei Agag vivo. Então ele sentiu a opressão de ter colocado Deus, rejeitado o seu reinado, ao ponto de Samuel dizer, o seu reinado já está esquecido. Então Deus viu ali, ele sentiu a opressão. Essa opressão terrível, ele sentiu e se deixou levar. Judas não foi diferente, o escudeiro de Saul também não foi diferente. Então Judas também sentiu a opressão da morte, de saber que estava levando o inocente à crucificação. Então, automaticamente, a opressão veio, bateu e deu a depressão. Primeira opressão, repete comigo. Opressão, depressão. Vamos lá. Opressão, depressão. Vamos lá em casa. Opressão, depois depressão. Mais uma vez. Opressão, depressão. Exatamente. Tudo começa em oprimir. A opressão, ela vem por dardos inflamados do maligno para atacar na alma. E quando ataca na alma, precisa da palavra de Deus. Por quê? Porque na alma não existe remédio. A depressão não pode ser solucionada com
com diclofenaco, com qualquer remédio. Não consegue. Mas a Bíblia diz que quando essa flecha do arqueiro da opressão entra na alma, vem também quem? Na alma? A espada da palavra, que entre a alma e o espírito. Oh, gló, mandassu, bedeco, brecanta, arabachai. Aleluia, glória a Deus. Então é somente a espada do espírito que pode tirar uma pessoa da depressão. Porque a espada do espírito entra onde a opressão inflamou a depressão. E ela pode arruinar todos os laços satânicos. E tirar o homem da depressão, tirar o homem da opressão e libertá-lo de toda a escravidão das setas malignas. Todos que suicidam, primeiro recebem opressão, da opressão ele vai para a depressão. Da depressão ele vai para o suicídio. E do suicídio ele vai para o inferno. O quê? Vamos voltar. Ele sente a opressão toma sua alma e somente a palavra de Deus para ali alertar. Porque tem que ter estrutura. Jesus falou assim, ó, veio o vento, veio a tempestade e não a derrubou. Igreja, nós estamos num modismo muito grave nesse YouTube. Todo mundo que morre foi morar no céu. Né? Temos aí, o traficante morre trocando tiro com a polícia, foi descansar com Deus. Dercy Gonçalves fica 60 anos falando palavrão na televisão, foi morar com Deus. Ninguém vai para o inferno. É impressionante. Ninguém vai para o inferno. Nos comentários no YouTube, a Yasmin está no céu. Né? Yasmin está queimando no inferno. E eu vou te provar. Yasmin jamais herdará o reino de Deus. Pastor Júlio, inferno. Marcos Feliciano não vem querer levar uma, não. Inferno. Os pastores encobrem tudo. Ninguém vai para o inferno. É engraçado. Todo mundo vai para o céu. É uma brincadeira. Vai lá, no velório. Ele está descansando com Deus. Foi descansar. Descansar na onde? Descansar na onde? A Bíblia menciona que é condenação. E eu vou te provar. Todo mundo vai para o céu. Eu nunca vi um negócio desse. Né? Eu nunca vi um negócio desse. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo. Morreu ali, vai descansar, vai estar com o papai no céu, alegrando a Deus, contando piada para Chico Anísio, está cantando piada para Deus no céu. Né? É sempre assim, né? É sempre desse jeito. Chico Anísio está tocando piada para Deus no céu. Ei, meu irmão, diante do trono de Deus não chega qualquer um, não. A Bíblia diz que diante do seu trono sai raios e trovões. Ninguém pode ver a face de Deus senão o Filho. Vocês é louco, loucura, loucura, loucura dos homens ímpios da terra. Uma falta de senso, de entendimento. Porque hoje todo mundo quer confortar. Foi para o céu. Eu estava num velório de uma irmã missionária, que eu fui orar pelo irmão dela. Né? E Deus falou que ia salvar ele. E ali a gente foi orar, ele morreu, né? E quando ali eu estava ali, olhando aquela situação, eu preguei, e eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar dessa alma? Na hora que eu recuei, eu e o pastor Kleber recuou, uma missionária veio e disse, esse homem que vocês estão vendo, segundo o casamento na terra, vivia na vida de bebida, prostituições, não cuidava do seu bem-estar, não amava a Deus. Agora vocês vêm aqui colocar crucificação, cruzes católicos, vêm aqui orar Pai Nosso não resolve mais não. Ave Maria não resolve mais não. Ele já está queimando no Hades. Né? Então, não adianta. Está no inferno, pastor Júlio está no inferno, Yasmin está no inferno. Não tem conversa. Vocês querem bater contra a palavra da verdade, sendo que vocês são iracundos, pecadores e miseráveis? Vocês querem destruir aquilo que é verdadeiro? E eu vou falar, e a Bíblia menciona que todos que cometem esses práticos estão no inferno. Vocês ficam... esses pastores de hoje, é brincadeira esses pastores de hoje. Não podemos julgar. De julgar! A Bíblia vem para julgar mesmo. A palavra julga. A palavra diz que os afeminados não entram no céu, que os beberrão não entram no céu. A Bíblia veio para isso. E se a gente ler a Bíblia, nós podemos ter a entendimento do que é o julgamento diante da palavra. Não o que nós julgamos, mas a Bíblia condena. Então, não adianta. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. E por que eles suicidas?
eles não herdarão o reino de Deus. Porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, 14. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. E quem suicida, matou. Você matou a sua própria vida. Quando Jesus falava de aborrecer a vida e morrer a sua vida aqui para nascer uma nova outra, ele não falava de se matar. Ele falava de negar as suas origens, negar os seus prazeres, negar as suas vontades. Então você automaticamente vai se matar no mundo espiritual e não carnal, físico. Então todos que suicidam, né? Todos que cometem o suicídio se mataram, ou seja, foi homicida também. Então os homicidas não herdam o reino de Deus. Homicidas não vai herdar o reino de Deus. Não tem como. E não adianta falar, mas não podemos julgar. Não tem como. A Bíblia menciona, a Bíblia já julgou. Já julgou. Então, essa é a parte que vocês devem saber. Porque quem está em Cristo, dizendo em Isaías 26:3, que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Quem não está com Cristo vai perecer, o suicídio vai tomar, a opressão vai tomar. E nós vamos ver que isso vai ser iminente. Né? Lembra que ele diz em Isaías 41:10? Não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajude na destra da minha justiça. Quem está em Deus tem todo o concílio de abraço. Quem está em Deus tem carinho de Deus, tem amor de Deus, tem companheiro de Deus. Na hora da opressão, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas quem não está em Deus vai se matar. Né? Então, quem condena não é o pastor Júlio, não. É a Bíblia Sagrada que condena. É a Bíblia Sagrada que condena. E ela vai condenar e não tem massagem para ninguém. Se eu se matar, eu vou para o inferno. Não adianta falar que o pastor Júlio era grande homem de Deus. Era, não é mais. Era, não é mais. Eu matei uma pessoa. Quando eu firo eu mesmo, eu matei uma pessoa. Eu fui o homicida. Igreja, acorda. Os homicídios, eles não é uma coisa de se brincar com Deus. Por quê? Porque o homicídio, ele traz a origem da morte Satanás, Satanás das trevas, e vai contra a luz, e vai contra o céu, porque a morte veio da terra, impressionando no pecado de Eva, trasladando na impiedade, e também na desobediência, ocultou o pecado, trasladou o pecado, tendo a separação de Deus, Isaías 59, que os nossos pecados afastam o amor de Deus, e automaticamente está em trevas e não em luz, porque Deus é luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então estando em trevas, e está fazendo a vontade do príncipe do mundo, sendo o príncipe do mundo, sendo o rei do mundo, e eterno Deus das trevas, você se torna servo, e se tornando servo, você pratica aquilo que ele ama, a injustiça, a morte e o inferno, então automaticamente você está em condenação. Desculpa falar rápido, mas essa é a questão. Então, não adianta, luz e trevas nunca vai combinar, exercício de imoralidade e também de contra a vida. Tudo que vai contra a vida é morte. E se é morte, é eternidade na condenação. Pois Deus não veio trazer morte, mas veio trazer paz e vida com abundância. Então vemos que realmente estão no inferno. Verdadeiramente estão no inferno. Né? Morreu, inferno. Né? Não adianta Paulo Júnior chegar e falar que o cara morreu bebendo cerveja e ele vai para o céu. Então, nós não vamos aqui massagear nada. E essa palavra serve para mim também, não somente só para vocês. Se eu acabar morrendo no pecado, não adiantou meus 60 anos de evangelho. Jesus disse, orar e vigiar sem cessar para que não caia em tentação. Nunca caia em tentação. Sem cessar, vigiar sem cessar. E esse suicídio está acabando com muitas vidas. E são demônios que operam na vida da pessoa, que transladam dentro do peito e da alma dessa pessoa. E essa pessoa vem caindo. Vem se afastando de pessoas, de amigos, vem ficando sem comida, sem bebida, e somente o milagre de Deus para voltar a viver. Porque ela afeta a mente, o coração, a alma e o espírito. São 4 forças malignas operando nos 4 sentidos da vida. Alma, corpo, espírito e coração. Então, os pensamentos, o seu sentimento, os seus sonhos acabam por ali. Nunca ninguém mais é para essa pessoa uma pessoa de bom, de bem valor para estar do lado naquele momento. Não acredita que ninguém vai ajudá-la, parece que tudo fecha. Então, somente o poder do Espírito Santo. Somente o poder do Espírito Santo que vai fazer com que essa pessoa volte a não cometer o suicídio. Pode ela estar dentro de uma ponte, em cima de uma ponte. Vocês perceberam que toda pessoa que vai em cima de uma ponte para se matar, ela demora por alguns 1 minuto, 1 minuto e meio?
Não sei se vocês já perceberam isso. Por que uma pessoa ela não chega na ponte e já se joga? Ela sempre fica ali fazendo aquela coisa, dá tempo do corpo de bombeiro chegar e depois ela cai, ela se joga. Aquele momento ali que ela fica parada é o momento entre a luz e as trevas. Naquele momento os anjos estão lutando com demônios para não se matar, né? Porque ela deu tempo dela pensar. Então ainda Deus tem misericórdia e luta, mas ela, pela escolha dela, vai e obedece o outro Senhor. As pessoas que se matam em cordas, você percebe que é outro tipo de suicídio, mas é diferente. Não é em público. Essas pessoas fecham a porta, tranca tudo, espera todo mundo sair, às vezes faz até uma live, amarra a corda e já era. Essas pessoas são aquelas que já estão maduras, já coração duro, já sabe que aquilo é o seu resultado e vai se matar. Pessoas que têm decisão de se matar são pessoas que tomam remédios, porque sabe que ainda dá tempo de ou vai morrer ou vai para o hospital. Então ainda dá tempo ela de se salvar, então as pessoas ainda indecisas. Não está num grau ainda muito grau severo de suicídio. Então tem vários tipos de demônios. Um atua de uma forma mais terrível, outro atua de uma forma mais em pensamento, né? E faz com que pessoas que se jogam do nada, se jogam em cima do carro, são atividades demoníacas. Pessoas que se matam são atividades demoníacas, se enfocam, tomam remédio, o que faz o que for, corta pulsos, enfim, são uma realidade. Conheci muitas pessoas, e vocês conhecem, pessoas que já se cortaram o pulso e não morreram, mas tentaram se matar. Livramento de Deus. Porque na hora do corte, Deus pode dar ainda um entendimento e falar, não faça isso. E uma voz, sempre essas pessoas falam que uma voz disse, não faça tal coisa. Então, dá tempo de alguns ainda se salvar, mas é bem difícil. Um tiro na cabeça, por exemplo, é quase impossível você voltar. Então, são demônios agressivos. Esses demônios existem. E eles primeiro oprimem. Tem muita gente aqui que na live, tem 1.100 pessoas que já está passando pelo vale da depressão. Depressão não é, vamos colocar, é difícil, misericórdia. Não. A depressão não é difícil. Igual muitos exaltam a depressão. Não. A depressão, ela é uma manifestação da opressão, mas existe também um Deus que arranca o homem do monturo de lixo, que mesmo Davi disse, se eu fizer na minha cama no abismo, do lado tu estás. Então Deus, ele pode arrancar o homem da depressão, totalmente ele pode. Só o homem abriu o coração e Deus, ele faz morada e translada essa pessoa para a vida. Essa jovem estava sem Jesus, né? Essa jovem, ela é vítima da igreja, vou repetir 10 vezes. Yasmin é vítima da igreja. Pastor Júlio é vítima da igreja. Quem é da igreja? Vou repetir, vítima da igreja. Porque Yasmin estava num lugar onde tinha igreja. Eu tenho certeza que algum pastor que viu o irmão dela se matando, morrendo de câncer, e ela era para estar lá confortando essa criança. Deixaram a menina para lá, uma ovelha esquecida. Né? Mas Sara, duvido se na noite que ela morreu, os pastores não estavam pedindo oferta. Tava. Pior que tava. A verdade é essa. Todo mundo que se mata, a igreja tem culpa. A verdade é essa. Tem culpa. Porque se ela está oprimida, está presa, quem tem a verdade? Vocês não falam que vocês são crentão pentecostal, pastorzão de meia tigela? Você não fala que é o bambambam? Por que você não foi atrás dessa vítima? Os pastores de Santa Isabel, que agora está me vendo, vocês não têm vergonha na cara, não? De uma menina morrer do lado da sua igreja? Uma menina que já tinha perdido a mãe, perdido o irmão, não poderia ter uma visita da igreja? Mas só peça dinheiro, pecinha de teado na igreja, seus calça frouxa. E é por isso que essas almas estão morrendo. Era para a igreja estar lá, dando atenção para a menina, orando pela vida dela, pegando uma irmã da igreja, colocar ela como filha, dar carinho para a menina, mas deixar uma alma morrer, seus filhos do diabo. E depois não quer que fala que é filho do diabo. Ah, não, é filho de quem que é um cara desse? Um cara desse é filho de quem? Hein? É um cara de quem? É de quem é um cara desse? Então, muitas pessoas aqui nesse canal, aqui, do pastor Júlio e da igreja, foram curadas de depressão. Quer ver? Os que estão ao vivo, quem já foi curado de depressão através desses vídeos? Vamos lá. Começa aí. Vamos lá. Fala, eu fui. Pode começar. Eu. Olha aqui embaixo. Eu. Já passou 10. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Então, olha quanta gente, olha isso aqui. Não vai dar para vocês verem, né? Olha, não vai dar, porque aqui fica tudo luminoso. Olha aí. Olha quantas pessoas, ó. Olha só. Tudo curado da depressão. Tudo. Curado da depressão. Por quê? Porque tem a espada da palavra. O canal aqui, ele tem a espada da palavra. Então, ele entra na onde? Dentro da alma. Vou repetir. Espada da palavra. Ela entra dentro da alma. Então, quando ela entra dentro da alma, essa pessoa que recebe essa palavra, ela acredita. Aí acontece, os aguilhões da morte afastam dela e a palavra reina. Então, vocês, calça frouxa, que não prega a verdade nas igrejas, e nem no YouTube, por isso que esse canal é doído no YouTube. Ele é um peso para o YouTube. Esse canal é perseguido por isso. A minha vida é perseguida por isso. Porque são milhões de almas salvas da depressão e do suicídio. São milhões. Então, é por isso que o diabo odeia, o pastor Júlio odeia a igreja. Os carnais odeiam, porque eles estão endemoniados. Então, agora vocês veem que a depressão, né, que logo em sequência comete suicídio ao fogo eterno e à condenação, é culpa de quem? Da igreja. A socialismo da igreja. Você associar que você tem uma igreja, um ministério, mas que tem almas morrendo, que não conhecem Jesus e que estão depressivas dentro dessas casas. Então, vemos que é culpa, sim, da igreja brasileira. A igreja precisa sair um pouquinho dos quatro paredes e começar a andar um pouquinho nessa terra e atrás de almas para buscar, e é isso que devemos fazer. Então, o suicídio, antes dele, vem a depressão. A depressão, meus irmãos, ela é terrível também por outro motivo, né? Ela é terrível por outro motivo. Ela não deixa cicatrizes. Só a pessoa que está sofrendo pela depressão, ela sabe que ela está sofrendo, mas ela não conta para ninguém. Você vê a pessoa chorando, mas ela não quer falar porque ela está chorando. Você vê ela não comendo, mas, não, estou sem fome. Então, são jovens. Hoje não é... Yasmin não é somente um marco no número, a estatística é muito alta. Jovens de 9 anos de idade, crianças com 9 anos estão com depressão. Então, os demônios, né, estão acabando com a igreja. Por quê? Porque estão falando assim, deixa o povo morrer lá e não vai lá entregar a palavra. Então, essa porcaria que vocês veem dentro da Assembleia de Deus e outras igrejas mais, um monte de congregações, gigantes concentrações lotadas de pastores, pessoas fazendo teatro nos altares, igrejas que parecem modernidade tanta grande, que parece um shopping de última geração. Esse é o final de um ciclo. As almas morrendo e eles dentro achando que estão agradando a Deus. No fim, não conhece a Deus. E você que está aí me vendo, e brabona aí, a senhora toda maquiada, a senhora também tem que ter vergonha na sua cara e começar a parar de criticar quem faz a obra de Deus e vai atrás também fazer a obra do Senhor. Porque os que fazem estão sendo falsos profetas. Os que não fazem estão sendo elogiados. Hoje mudaram. O certo virou errado. E o errado virou certo. Então, quero que você... Dá joinha no vídeo. Tem 1.200 pessoas. Quero 1.200 joinha aí no vídeo. Dá joinha no vídeo que tem que alcançar mais pessoas que estão depressivas. Tem muita gente depressiva que precisa ouvir esse vídeo. Então, você que está em depressão, ainda é uma solução para a tua vida, né? É uma solução para a tua alma ainda. Jesus ele tem ainda o escape para a sua alma. Mas precisa do recebimento. Jesus disse assim, olha, um semeador saiu a semear. Então a semente caiu em alguns caminhos caiu a semente. Então, caindo a semente em alguns lugares, esses lugares chamados campo, um primeiro campo era um coração duro, então não cresceu nada, o outro era espinhoso, até cresceu com alegria, depois sufocou. Então, o que acontece? Primeiro tem que preparar o coração. Saber que você a sua necessidade tem que buscar o Senhor. A sua necessidade é de buscar a Deus. Você precisa entender que naquele momento da sua depressão, você precisa somente de Jesus. O remédio não vai te ajudar. O doutor, o psicólogo, não vai te ajudar. Não adianta. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. No psicólogo, no psiquiátrica, não vão. É só a palavra que vai libertar vocês. Tá? Vocês precisam entender isso. Que é só a palavra de Deus que vai libertar vocês. Então, os suicidas não herdarão o reino de Deus. Você quer ir para o inferno? É só se matar. Não tem mais salvação para você. Porque você não creu no unigênito Filho de Deus. Não vai se salvar.
infelizmente, você não vai salvar. Jesus diz em João capítulo 14, deixe vocês a paz, mas não como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração, não tenha medo. Então Jesus estava falando para vocês, olha, não tenha medo, eu estou dando paz para vocês, não como o mundo dá, porque o mundo tentou te dar paz, olha como você se encontra. Lá em João 16, ele me fala, ó, eu disse todas as coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo teremos várias aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está falando, olha, em João 14, eu estou dando paz para vocês, não como o mundo dá. E agora em João 16, dizendo, eu estou falando essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Então somente essa paz de espírito é só em Jesus. Essa paz é só em Jesus. Olha, Josué estava passando da mesma forma que você se encontra muitas vezes, tentando suicidar, largar teu marido. Ai, meu filho tem que sair de casa porque ele é um drogado. Não, quem tem que sair da sua casa é o diabo. Então Deus falou para Josué em 1:9, não foi eu que te ordenei, Josué? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará contigo aonde você estiver. Então você sabe que esse é o Deus que sempre nos afirma que no meio da dificuldade e das aflições, Ele estará conosco. Então você que está em casa, tome muito cuidado. A opressão vem para gerar a depressão. Depressão, suicídio, condenação. Por isso que o diabo veio. João 10:10, para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para ter vida e vida com abundância. Vocês precisam tomar consciência disso. Que o diabo não vê idade, não vê se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Ele não vê esse tipo de comportamento. Ele não vê. Todas as pessoas que cometem suicídio são pessoas de uma terra, de construir os seus castelos na areia desse mundo. O que tem jovem funkeira depressiva, esses MCs aí tá tudo depressivo. Agora, o Whindersson Nunes está depressivo. Claramente que o Whindersson Nunes vai estar depressivo. Claramente que ele vai estar depressivo. Isso aí, lógico que o diabo vai visitar ele. Claramente que vai. E se demorar muito, vai se suicidar também. Vai se suicidar também. Tinha outro rapaz chamado canal Ignorante, estava também depressivo. Por que o Whindersson Nunes é depressivo? Não conhece Jesus. O cara todo tatuado, fazendo bagunça no quarto, e todo mundo aplaudindo, né? Esse é instrumento de Satanás. Um cara mais rico hoje do Brasil no YouTube, né? Daqui uns dias, Felipe Neto vai entrar em depressão também. Lógico, o diabo vai vir, eles não vão aguentar. Eles não têm a palavra para se defender. O Whindersson Nunes com depressão, poxa, meus irmãos, demorou essa depressão nele. É um cara que é feliz nas câmeras, mas quando desliga a câmera, ele é triste. Quantos pastores estão em depressão? Muitos, porque não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer que estará conosco. A pessoa perde o temor a Deus, começa a deixar a sua igreja de qualquer jeito, e aí os demônios vão oprimindo ele. Por quê? Só tem bagunça na igreja. Quantas pessoas estão com depressão? Esses dias atrás, eu aconselhei uma moça da Assembleia de Deus, ela era regente com depressão, regente da igreja. Então, quantas pessoas estão depressivas? E por que os pastores não conseguem mais livrar os seus ovelhas de depressão? Porque também está em depressão. Então não adianta, não é qualquer um que pode ser pastor, tem que ser um chamado divino. Não é qualquer um que pode ser um líder, tem que ser um chamado, senão não aguenta. Porque você tem que cuidar da sua cruz, cuidar do seu próximo, cuidar do vizinho, cuidar da sua família, e ainda cuidar do problema dos outros. Então, depressão não é para qualquer pastor resolver, tem que ser homem de Deus chamado por Deus, porque senão não vai aguentar. Então eu quero dizer para vocês, pregador Lu com depressão. Pregador Lu, mas que verdade, tem que estar com depressão também. Não conhece Jesus, fica nesse rap dele aí. Apocalipse, papapá, Jesus, papapá, Jesus, papapá, Jesus. É lógico, depressão, essas músicas do diabo. Tem nada de Jesus nessas músicas. Só o nome dele, mas não é o nome dele, o verdadeiro nome de Jesus. É do Jesus dos carnais, não é dos espirituais. Lógico que vai estar com depressão, pregador. Não conhece a Deus. Então, é isso, nós passamos, que Paulo diz,
Desanimados, mas não destruídos. Tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que eu estou abatido. Mas não destruído. Por quê? Porque temos Jesus em nossa vida. Né? Ele nos guarda. Então, quantas pessoas famosas, outros que até falam que tem Jesus, tem depressão. Aquele pastor Júlio César deve estar queimando, gritando, pulando igual pipoca, até hoje. Queimando até hoje. Né? Essa menininha deve estar arrependida de ter se matado. O pastor Júlio lá também tá. Não adianta Marcos Feliciano falar assim, ai, foi pro céu. Não adianta não, ai, no último suspiro aceitou Jesus. Não vem com essas conversinhas não, meus irmãos. Não vem com essas conversinhas não. Não vem. É igual esse tal de segunda vez de dizer, ai, vou ficar para segundo arrebatamento, porque eu quero continuar no mundo. Se arrebatamento acontecer, beleza, vou continuar na prostituição porque eu tenho segunda chance. Vai pensando assim. Vai pensando assim. Isso é demônio. Isso é demônio. Tá? Não vai pensando não, que a última oportunidade, ele vai nessa daí, tá? Vocês estão achando que Deus é misericordioso para sempre? Deus é misericórdia enquanto você tem vida, porque na sepultura não há obras. E depois que sai do corpo, há o juízo. Assim está disposto o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, cuidado com o que vocês estão falando. Cuidado com o que vocês estão ensinando. A depressão, ela veio para isso, para condenar pessoas, para matar pessoas, para oprimir pessoas e jogar alguma situação na vida da pessoa para acusá-la, para destruir e para jogá-la para baixo. Então, vocês que estão aí em casa, se vocês estão vendo que a vida de vocês já não estão conseguindo orar, nem temer mais a Deus, vocês estão sendo oprimidos. Vou repetir. Se vocês estão vendo que vocês já não estão conseguindo ler Bíblia, jejuar, orar, buscar a Deus, vocês já estão sendo oprimidos. E aí vai afastando. Daqui a pouco vem a depressão. Daqui a pouco está se matando uma pessoa que já conheceu a palavra. Então, cuidado. A opressão, ela vem, ela não tem pressa. Ela vem devagar. Ela veio e matou o irmão dessa menina, depois matou a mãe, depois jogou na cabeça dela, ó, você está sozinha. Se mata porque você vai encontrar com eles lá no céu. É mais ou menos por aí. Né? Então, vocês que estão em casa, tomem cuidado que vocês tenham ouvido desses pastores, desses mentirosos, que ficam arrebentando a Bíblia Sagrada, distorcendo a Bíblia Sagrada. Né? Viu, meus irmãos? Porque essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo. Eles são brabão, eles. Brabo, eles são bravos. Eles não têm nada de Deus. Eles não têm domínio próprio. Eles é irado, palavras torpes. Eles vão contra o homem, eles não vão contra a palavra. Né? Vocês viram o último caso aí, ó, no entanto, aquele rapaz, eu demonstrei com ele para ele ser salvo. Para ele ser salvo dentro da Bíblia Sagrada, o cara fez um vídeo comigo, brabão. Chamou de vagabundo e safado. Então, quer dizer, você vê que doeu nele. Doeu nele. Por quê? Porque é outro que vai logo mente também vai entrar em depressão. Vocês estão entendendo? O cara doeu no cara. E todo mundo fala, nossa, que palavra, hein, cara? Você foi bom, né? Então, quer dizer, vocês sabem que essas pessoas não é fácil brincar com elas, não. Né? Então, vocês precisam, meus irmãos, ver essas situações e tomar muito cuidado. Porque quem suicida vai para o inferno. Quem suicida vai para a condenação. Tá? Vai para a condenação. E agora vocês precisam mesmo. Precisa mesmo. Olhar para vocês e ver em vocês aí a chamada de Deus. Para levar esse abraço para pessoas que não têm abraço. Vocês precisam ir atrás dessas almas que estão morrendo. Tá? Então, prestem bem atenção. Se tem escrito o meu em depressão, é porque ele não quer ouvir a palavra. Ele não quer praticar. Porque olha quantas pessoas que já viu que saiu da depressão através do vídeo. Olha só. Viu como que é o espírito diferente? Pergunta para esse jovem quantas pessoas ele salvou através daqueles vídeos zoados dele lá. Nenhuma. É por isso que não dá mais para bater. O céu e o inferno não combinam. Um canal salva a alma, outro destrói a alma. É diferente. Então vocês veem aí. As pessoas não querem se firmar. Estamos ensinando a depressão ainda porque quer. Porque se ouvir e praticar, a palavra vem e reina. Não adianta orar. Não adianta orar. Então a pessoa só vai sair da depressão se ela continuar obedecendo e servindo a palavra. Igreja, está aí então a dica. Espero que tenha gostado desse ensino maravilhoso.
falar isso poderoso igual esse, vocês não vão achar, não. De depressão e suicídio, abertamente assim, dentro da Bíblia, não vai achar. Não vai achar. Tá? Não vai achar. Então, vocês precisam pegar essas pessoas que estão com indício de depressão, levar para a igreja, orar com ela, passear com ela, falar do amor de Jesus para ela. Se ela não quer, infelizmente, você não vai poder salvá-la. Não vai poder. Não vai poder salvá-la. Então, guarda esse ensino e compartilha ele, viu? Eu quero que todos vocês, tem 1.200, eu quero 1.200 compartilhações. Vocês precisam compartilhar esses vídeos. E se vocês não dão joinha nos vídeos, o YouTube menciona que você não quer mais vídeo meu. Então, vocês têm que sempre dar joinha no vídeo, sempre dar, né? Eu não vou mais gravar no celular para não cair mais transmissão, só no computador. Vocês podem entrar dando like nos vídeos à vontade. E comentar também. O YouTube quer que vocês comentem no vídeo. Mesmo que for, assim, bom dia, né? Mas comentem, para vocês receberem sempre notificações, né? Então, dão sempre joinha no vídeo. E olha, um vídeo desse aqui é para você levar para essas pessoas que estão sofrendo, né? Porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão um descanso para vossas almas. Judas, Saul e os seus escudeiros foram suicidados e não foram para o céu. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus não ama quem mata. De forma nenhuma. É só misericórdia estar na vida do cara que mata. Até Deus alcançar e transformar em filho. Porque os homicídios não herdarão o reino de Deus. Então, se você suicida, você matou você mesmo. Você matou alguém. Você matou a alma do corpo. Você tirou a alma do corpo sem Deus mandar. Então, a sua alma agora vai responder por aquilo que ela fez. Ela quis sair do corpo, agora vai responder. Se ela quis sozinha, vai responder sozinha para as atitudes. Então, fica aí. Que Deus abençoe. Um ótimo, maravilhoso dia para vocês. E eu vou continuar o hino aqui para vocês verem. O hino da Darlete, para vocês verem o hino, né, que fala sobre para onde irá, né, a sua alma, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui. Escute só, não sai do vídeo. Ouça esse hino. Então você está bem demais. Tamo junto até o fim. Escute. O que adianta fazer tantos planos, conquistar o mundo, riquezas materiais, se o mais importante, o mais precioso também amo vocês. Riquezas espirituais. Escute. Não há mais tempo pra ficar preso neste mundo. É tempo de preparar a alma. O que é de mundo tem mais valor. Tua salvação, a sua salvação está em jogo. O que é do mundo tem mais importante que Jesus. Você precisa preparar a sua vida. Renunciar a algum de suas paixões. Só nos resta alguns segundos nesta terra. E o que você apresentará para Jesus? Você não sabe quanto tempo
resta. Só espere o teu tempo acabar pra querer ligar. Você não sabe entender que o nosso amanhã só pertence a Deus. E se hoje Jesus voltar pra você, pra onde tua alma irá? Não há mais tempo pra ficar preso neste mundo. É tempo de preparar a alma. O que nesse mundo tem mais valor que a tua salvação? O que nesse mundo é mais importante que Jesus? Você precisa preparar a sua vida. Você precisa preparar a sua vida, a sua alma. Renunciar ao mundo em suas paixões. Tem que renunciar esse mundo urgente. A tua alma está em jogo. Só nos restam uns segundos nessa terra. Eu quero apresentar para Jesus. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Não espere o teu tempo acabar pra querer mudar. Você precisa entender que o nosso amanhã só pertence a Deus. E se hoje Jesus voltar pra você, pra onde irá a tua alma? Pra onde irá, irmãos, a tua alma? Igreja, eu quero que vocês entendam mais um hino da irmã Darlete, ó. As lutas vêm só pra aumentar sua fé. Deus abençoe vocês. E mostra pra você que Deus é. Deixa no coração, com muito amor eu fiz esse ensino. O único que pode Vamos repreender essas pessoas. Vamos repreender quem suicida e inferno. Tá? Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem conhecer aí o trabalho da irmã Darlete, vá lá no canal dela, Cantora Darlete. Deus abençoe. No nosso limite, ele prova que não falha, não. Não desista, sua vida vai mudar. Você é joia
desmanhosa pra Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Esqueceu. Levante a cabeça. Vamos embora pro céu, igreja. Beijo, amo vocês, paz.